Graças e paz, meus amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para seguir o nosso estudo, chegando já ao último capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos falar nessa lição, que eu quero também dividir em algumas partes, sobre a armadura de Deus, que é Efésios, o texto básico é Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 24, mas também outros textos correlatos. Hoje eu quero fazer uma introdução sobre o inimigo que enfrentamos. Muito se falou no passado sobre guerra espiritual e se deturpou muito aquilo que seria a verdadeira guerra espiritual mostrada biblicamente e teologicamente. E hoje nós queremos ver biblicamente aquilo que Paulo nos fala e nos ensina sobre o nosso inimigo, o nosso adversário, que é o diabo, que é Satanás. E é interessante que nesse trecho de Efésios, os crentes são alertados para uma terrível batalha. Terrível porque ela não é contra a sangue, não é contra a carne, mas contra as forças demoníacas que estão organizadas em uma hierarquia que domina a humanidade. Satanás é o príncipe dessas forças que se opõem à autoridade de Deus e oprimem a igreja de Cristo. Essa é a grande verdade. É contra esses poderes que somos ordenados pela palavra a lutarmos. Por isso devemos estar preparados a lutar contra essas hostes do mal. É interessante nós notarmos também que não é uma luta física, uma luta corporal, mas uma luta espiritual ou metafísica. Então foi por essa razão que Jesus disse as seguintes palavras aos seus discípulos: essa casta de demônios não pode sair senão por meio de oração e em jejum, escrita lá em Marcos 9, 29. Essa batalha, na verdade, é contra a humanidade, e ela começou lá no Éden, tem se estendido de geração em geração e vai até o fim determinado por Deus, sem dar trégua a qualquer ser humano. Então a paz que Deus estabeleceu por meio da cruz de Cristo é a única esperança da infeliz humanidade, principalmente da humanidade sem Jesus, sem aquele indivíduo que não é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então eu queria hoje trabalhar somente um tópico que é sobre o inimigo que nós enfrentamos, que é Efésios 6, os versículos de 10 a 12, eu gostaria que você lesse. Então, conhecer o nosso inimigo é o primeiro passo absolutamente indispensável para nós alcançarmos vitória nessa guerra espiritual, que não é guerra contra carne nem sangue, mas é uma guerra no mundo espiritual. Paulo nos dá essa descrição completa e assustadora das forças organizadas contra nós, contra os crentes, contra a igreja de Cristo. Ele fala porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 12 aí que eu citei, capítulo 6, versículo 12. Então existem 3 características marcantes aí, que são marcantes na vida do nosso inimigo em questão. A primeira dela é a astúcia. Então aqui nós vamos ver as 7 ciladas do nosso inimigo. Gênesis 3:1 já nos avisa lá no início da Bíblia que a serpente é mais sagaz que todos os animais, que o Senhor tinha feito. E Paulo vai escrever sobre as ciladas do diabo, versículo 11 vai falar exatamente sobre isso. 2 Coríntios, Paulo também, capítulo 11, versículo 14, afirma que o próprio Satanás se transformou em anjo de luz, para cegar as pessoas de conhecerem a glória de Deus. Em 2 Coríntios 2,11, ele escreve para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Ele fala aqui que Satanás tem esse poder de alcançar vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos, desconhecemos os desígnios. Então,
A tradução na Nova Linguagem de hoje, ela traduz como conhecemos bem os planos dele. Quer dizer, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, as suas estratégias, os seus planos. Então, as ciladas do diabo têm de diversas formas, diversas maneiras, mas o seu maior êxito em astúcia é quando consegue persuadir de que ele não existe. Eu li há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, eu li um livro de um católico carismático, um dos primeiros, um livro muito interessante que falava que o diabo não é cor-de-rosa, né? E porque o diabo sempre se apresenta como anjo de luz. Essa é a grande verdade. Martyn Lloyd-Jones dizia que no prefácio do seu livro O Combate Cristão, ele escreveu em 1976, saiu esse livro, que um considerável grupo de acadêmicos, de líderes cristãos, publicou uma carta no The Times, afirmando francamente que eles não acreditavam num diabo pessoal nem em demônios. Em outra parte do livro, Lloyd-Jones declara: o diabo nunca é tão sagaz e nunca tão vitorioso como quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Então, negar a sua existência é expor-nos ainda mais às suas sutilezas. Aliás, é mais ou menos com as pessoas negacionistas ao novo coronavírus, né? Negam e por isso não se protegem, por isso ficam abertas à entrada do vírus no seu organismo. É mais ou menos, fazendo uma comparação aqui grosseira, mais ou menos. Esse negar da existência do demônio, da existência do diabo e da existência das suas astúcias, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o pior que nós fazemos. Nós não podemos cair nessa armadilha. Pedro, é claro, quando ele nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, querendo vos tragar. Tirar o foco de cada um de nós para a palavra de Deus. Então, aqui eu queria, nesse primeiro ponto, semana que vem vamos ver o segundo ponto, falar das 7 ciladas do diabo colocadas no caminho do cristão. Em primeiro lugar, a depressão do espírito, que é a perda do encanto com a vida cristã. Quantas e quantas pessoas ficam pelo caminho, que não acreditam mais, que perderam a fé, que abandonaram a vida cristã. Essa é a depressão do espírito, aquilo que o diabo faz nas pessoas, a primeira cilada do diabo. A segunda cilada é a desilusão da mente, que é a perda da esperança. Não creem numa nova Jerusalém, na esperança, em melhores dias, não creem em nada disso. Não creem que Deus, através de Cristo, fez uma obra salvífica para a vida dele. Terceiro lugar, a distração do coração, que é a perda dos reais valores da vida. Esquecem daqueles valores bíblicos, teológicos, de fundamentos da fé cristã. Quarto lugar, a distorção da vontade. Se quando Cristo entra no nosso coração, ele muda a mente, o coração e a vontade, mudar ou distorcer a vontade é a perda dos objetivos. Qual é o seu objetivo? Você já parou para perceber? Eu, ontem à noite, fiz uma devocional falando da paz de Deus, falando sobre isso. Qual o nosso propósito? Qual o nosso objetivo de vida? Quinto lugar, o desânimo do corpo, que é a perda da energia física. Então, eu não quero mais ir na igreja, não quero ir no estudo bíblico, não quero ir na reunião de oração, eu não estou afim de nada, eu vou perdendo essa energia física para me manter nas coisas de Jesus e da Bíblia e das coisas de Deus. Em sexto lugar, a discórdia na família, que é a perda do sentido de comunhão e respeito. Essa discórdia também vai acontecer na igreja e pode vir a acontecer na igreja. O diabo usa muitas vezes a língua, o mau testemunho para que isso aconteça. Mas a discórdia na família é a perda do sentido de comunhão e respeito uns para com os outros dentro da família consanguínea. Agora existe, em último lugar, a sétima cilada do diabo, que é a divisão na igreja, que é a perda da unidade do espírito. Perda da unidade do espírito. Então é importante nós sabermos que tipo de inimigo nós enfrentamos, que é um inimigo astuto, que é um inimigo poderoso, e por isso nós precisamos, como Pedro nos diz, sermos sóbrios e vigilantes,
porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como um leão querendo nos tragar. Isso é, tirando o nosso foco das coisas de Deus. Por isso a depressão do espírito, da mente, distração do coração, distorção da vontade, desânimo do corpo, desânimo na família, discórdia na família, divisão na igreja e por aí vai. Então que Deus abençoe a sua vida e que você saiba que você precisa da armadura de Deus para combater este inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar, desse mundo tenebroso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, proteja-nos, Pai, contra as ciladas malignas do nosso adversário, de Satanás. Pai, que em nome de Jesus, nós sabemos que ele se transveste, Pai, de anjo de luz, para enganar o seu povo e a sua igreja. Ajuda-nos, Pai, a conter-nos, Pai, a nossa língua, para darmos bons testemunhos, para não cairmos em tentação e para sermos, Pai, pessoas que deem bom testemunho, para que o teu nome seja glorificado e o nome de Satanás seja derrotado para a honra e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Abençoa-nos, Pai, como igreja, que o teu sangue, Pai, seja derramado sobre nós e que nós possamos ser batizados pelo teu Santo Espírito, a ponto, Pai, de sermos pessoas que possam crer e possam lutar, Pai, contra essas forças tenebrosas do mal. Ajuda-nos, Pai, dê-nos força, dê-nos, Pai, a força do teu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus, para lutarmos contra o nosso adversário. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.